Eu saúdo a igreja com a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja mais essa vez nos abençoando com sua palavra nesses tempos tão difíceis em que nós necessitamos sempre da revelação da sua sagrada palavra, as Escrituras. O tema que o Senhor, pela palavra, nos coloca e que nós vamos chamar de as 4 virtudes para o arrebatamento e para vencer a marca da besta. O texto está em Êxodo 18, versículos 14 a 25. Eu convido a todos que ainda não fizeram, que se inscrevam no meu canal no YouTube, acione lá o sininho de notificações e compartilhe a mensagem para abençoar a vida das pessoas que você ama e que conhece. Êxodo, capítulo 18, dos versículos 14 ao 25. Ele diz assim: Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. Pai Celestial, está lida a tua palavra, ó meu Deus, e que nesse momento, através do teu Espírito Santo, possamos, Senhor, ser um instrumento, e que o Senhor libere aquilo que vem de ti apenas, do teu trono, do teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar, igreja. Quatro virtudes, elas vão para o Novo Testamento, e nós vamos ver não apenas 4 virtudes para estar preparado para o arrebatamento, 4 virtudes que também estarão presentes na vida dos cristãos durante a grande tribulação, 4 virtudes que precisam estar em nossas vidas nesse tempo de pandemia. O que há de comum entre os cristãos que serão arrebatados e os que vão se converter na grande tribulação e que vão escolher morrer do que adorar o anticristo, a sua imagem, e aceitar a marca? Porque uma coisa é hoje as pessoas estarem tudo com medo, mal imaginam como que as coisas vão ser preparadas. As pessoas sempre perguntam quais são essas características daquelas pessoas que serão arrebatadas, como também as características, as virtudes daqueles que vão resistir e vão recusar receber a marca da besta. Tem alguma coisa em comum? São as mesmas. Quando Jetro, aqui nós acabamos de ler o texto, e eu vou ficar só com o versículo 21, dentro do contexto para ver que ele tinha um problema. Moisés tinha um problema, ele estava sozinho atendendo milhões de pessoas, e o Jetro, que era um homem convertido, era um homem de Deus, ele viu a sobrecarga. O que ele falou? Deu um conselho para que ele escolhesse homens que fossem ajudá-los a fazer a obra e encaminhar o povo. E quais eram as características? São essas que ele determina, e essas vão depois ser incorporadas também no Novo Testamento. Então, quando Jetro, que era sogro de Moisés, ele, usado por Deus, ele aconselha o seu genro a escolher homens apropriados para executarem a obra de Deus. Ao mesmo tempo, Deus revela através dele um padrão que vai ser inalterado. Foi usado na igreja primitiva e está sendo usado, porque ele é inalterado. São fundamentos de caráter que são necessários. Eles resumem todos os outros. São 4 virtudes que trazem segurança e demonstração do trabalho que o Espírito Santo está fazendo em você, é bem sucedido, na vida de cada pessoa, e dá segurança para você diante das adversidades que estamos enfrentando e que vão ficar pior. Os que serão arrebatados vão tê-las, porque eles vão enfrentar um problema que, diferentemente daqueles que vão estar na grande tribulação, mas que tem algo em comum: o desvio da fé. Essas mesmas virtudes, a única coisa que muda então é o tempo, antes e depois.
Um grupo é moldado antes da tribulação, o outro é durante a conversão, através do ministério dos 144.000 e dos 2 profetas. Quais são essas 4 virtudes? Homens capazes, quer dizer, homens aqui vamos colocar mulheres também, né? Que homens aqui é num sentido geral. Tementes a Deus, homens de verdade, quer dizer, mulheres de verdade, e que odeiem a avareza. A gente pergunta, por que de todas as características Deus escolheu essas 4? Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e que odeiam a avareza. E é isso que a gente vai no desenrolar, desenvolver isso, dar exemplos, e vou colocar alguns tópicos, alguns assuntos que vocês com certeza já ouviram, mas não entenderam. E ele, dentro desse contexto, vocês vão ver a importância dessas 4 virtudes. Primeiro, homens capazes. Capazes em hebraico, carril, quer dizer soldado de valor, homem forte para guerrear, um homem de bem, um exército, um bom soldado. A exemplo daquilo que Paulo escreve em 2 Timóteo 2, 2, 3. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Então, quem são homens e mulheres capazes? Capazes de suportar a pressão, capazes de suportar a perseguição. São pessoas capazes de suportar a intimidação, até com ameaça de morte, mas permanecem fiéis a Deus e ao que aprenderam da palavra de Deus. Então, uma das características importantes é ser capaz de suportar, de resistir e não mudar, porque nós estamos vendo, eu fico aterrorizado, essa palavra, de ver o que é que estão transformando o Evangelho do Senhor aqui no Brasil. Os vídeos, são pequenas mensagens, eu vejo o que as pessoas espalham, e isso está, infelizmente, incultando. E uma das estratégias, eu falei alguns domingos atrás sobre não deixando a vossa congregação, como todo ataque deles terminam fazendo com que as pessoas se afastem da congregação. Inclusive, eu fico pensando, vocês já imaginaram se a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, ouvisse o que se prega hoje? Totalmente diferente. Então, esses homens e mulheres capazes de suportar a correção de Deus, não são covardes para cair fora, aceitam que Deus quer o melhor. João escreve, o apóstolo João escreveu no capítulo 2, 18 e 19 da sua carta: filhinhos, já é a última hora. Isso ele estava dizendo há 2000 anos atrás, imagina hoje. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Por que anticristo? Vai contra Cristo. Então muitos anticristos estão usando as redes sociais, pregando contra o Evangelho, pelo que conhecemos que é a última hora. Hoje o que se prega é o que se chama politicamente correto. A maioria das coisas politicamente corretas vão contra a palavra do Senhor. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Na grande tribulação, serão tratados assim, esses homens capazes. Apocalipse 6, 9 e 11. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. É isso que vai acontecer. Na grande tribulação, a resistência à marca da besta, a adoração a ele é morte. E dos que serão arrebatados? Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 3 e 12. Aqui ele dá toda a especificação de que é necessário suportar. Eu quero trazer isso para o nosso tempo agora. Quem não for capaz de suportar o que está sendo bombardeado todo dia pela mídia, pela internet, pelo celular, as redes sociais, não vai permanecer fiel, vai abrir mão. Por isso que ele fala, escolhe quem? A primeira característica são homens capazes. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros, como eu já falei em outra mensagem, vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então a igreja passava por perseguição e por tribulação, quer dizer, coisas pessoais e também a questão social, mas eles suportavam. Sinal evidente do reto juízo de Deus,
para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, olha como ele repete essa palavra, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, e em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, aqueles que estão perseverando e aguardando por ele, e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, capacidade de suportar, quer dizer, mesmo diante da ameaça da morte, não quer dizer necessariamente que vai morrer. Eu vou dar só 2 exemplos. O primeiro da rainha Esther. A rainha Esther, ela se tornou rainha do rei Assuero, um rei ímpio. E as leis daquela época, elas eram muito severas com relação a se achegar ao rei. E o que acontece? O Amã, por desavença com o Mordecai, ou Mardoqueu, dependendo da tradução, ele convenceu o rei Assuero a assinar um decreto para destruir, matar todos os judeus. E o rei assim fez. Então mandaram o Mardoqueu, o Mordecai, ele mandou avisar a sua sobrinha, a rainha Esther, do que estava acontecendo. Ele diz: olha, até você vai morrer, porque você também é judia. Aí então ela responde, em Esther 4, 11, 15 e 17: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Quer dizer, tinha que aguardar o rei chamar, senão, se entrasse na presença do rei, lá no pátio, e ele não jogasse o cetro de ouro para ter misericórdia, matava. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Dizer, orem, pois o povo de oração em jejum 3 dias. Aí, como ela não foi chamada, ela se apresentou. Ela falou: se eu morrer, morreu. Então isso é ser capaz. Ela enfrentou um desafio, e ela sabia que poderia morrer. Nesse caso não morreu. No Novo Testamento, gosto de trabalhar com os 2 testamentos, porque a Bíblia ela é uníssona, A palavra do Senhor, ela tem uma unidade espiritual profunda. Romanos 16, 3, 5. Paulo fala sobre um casal de discípulos. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Então, literalmente, arriscar as suas próprias cabeças quer dizer, eles puseram os seus pescoços. O casal Priscila e Áquila, o que aconteceu com eles? Os 2 colocaram a sua cabeça debaixo da lâmina do machado do verdugo para defender o apóstolo Paulo, que também era o seu pastor, aquele que ganhou para Cristo e que cuidava. Então, situações provavelmente que aconteceu em Éfeso. Tanto que a Priscila e Áquila, eles foram expulsos de Roma em 49 depois de Cristo, por um decreto de Cláudio, o imperador. Quando esse decreto então deixou de vigorar, eles retornam para lá. Então a gratidão era muito grande. Mas o que é? O casal se expôs, ele colocou. Eles não temeram morrer pela causa da obra, ajudando um homem do nível do apóstolo Paulo. Então veja bem que capaz sabe que para defender a sua fé, defender o Evangelho, defender Cristo, se necessário morrer, está pronto. Segundo, tementes a Deus. O que é temor a Deus? Se você procurar no dicionário em português, a gente vê muita conotação negativa. É ter medo dele, ter receio dele, ter respeito, sentir terror. Em algumas situações são, mas agora é com referência a Deus. Em hebraico, temer, a palavra é ire, que vem de uma raiz, de uma palavra chamada lirote, ver. Ire, ele é um tempo futuro de lirote. Então ver é verá.
verá a Deus, olhar firmemente para o Senhor. Por isso, temer a Deus ele tem um significado de você buscar continuamente no presente e no futuro. Presente nesse momento, mas também no futuro, buscar o Senhor. É manter os seus olhos fixos do Senhor. O temor ele vai se concretizar na vida da pessoa que é temente a Deus como? Em caso de santificação e de obediência na prática da palavra. Então esse é o temente a Deus, não o que fala. Por isso que teve um autor que escreveu uma mensagem falando sobre os problemas da igreja de hoje, que amam Jesus, mas não têm temor a Deus. Por isso que existem tantos problemas e pecados no meio da igreja. Amam a Jesus, têm amor, mas não têm temor a Deus. No linguajar popular, hoje, nós diríamos, especialmente no linguajar da internet, nós diríamos que temer a Deus é estar conectado com o Senhor. Temer a Deus é estar ligado, é estar plugado com o Senhor. Aquilo que fala Provérbios 28:14. Feliz o homem constante no temor a Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então o temor está ligado a estar ligado mesmo com ele. É algo que eu ando com ele, né? E aí nós vemos lá, José, um texto interessante. Nós vamos pegar em Gênesis 39, apenas os versículos, são 3 versículos em que ele é tentado para pecar. Como ele responde? E depois ele se apresenta aos seus irmãos e ele dá a resposta. Então está lá, Gênesis 39, 7, 9 e 18. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele porém recusou e disse à mulher do seu senhor, dê-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aí ele diz, ao terceiro dia disse-lhe José, fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Então ele olha fixamente para Deus, e ele sabe o que deve e o que não deve fazer. Enoque, o texto é simples, um versículo, 5:24 de Gênesis, da King James atualizada em português. Enoque andou sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Segundo Reis 2, 1 e 11, fala de Elias, o outro arrebatado. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, ele partiu de Gilgal com Eliseu. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha que interessante, os separou um do outro. Exatamente é essa a forma que será o arrebatamento, como Jesus mostrou. Aqui, o Eliseu não era um ímpio, era um discípulo que tinha uma mensagem a continuar. Ele era discípulo de Eliseu. O discipulador prepara o discípulo, está pronto e vai. Mas veja bem, separou um do outro, porque o arrebatamento será assim, não haverá como confundir. O apóstolo Paulo, ele dá a mesma palavra, ele coloca a necessidade da salvação com o temor, e depois ele fala que ele foi arrebatado, aí ele fala do arrebatamento. Em Filipenses 2:12 ele fala, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, obedeceste o quê? Ao Evangelho, porém, muito mais agora na minha ausência. Mas quando eu não estou presente, o que vocês têm que mostrar que são? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E ele acrescenta, tremor. Você, diante do pecado, trema mesmo, não peque. Aí ele fala que ele tem uma experiência. Em 2 Coríntios 12:4. Em verdade não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Quer dizer, ao privilégio do apóstolo Paulo, ele foi para um lugar que depois todos nós iremos. Ele viu lá palavras que não foi lícito, não foi permitido. Você não vai falar nada. E aí a gente ficou na mão, né? Que a gente gostaria que ele revelasse mais coisas, ele não falou. E aí em 1 Tessalonicenses 4:17, ele coloca o famoso dia D, antes da implantação da marca, da besta. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos em Cristo, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora nós vamos para homens de verdade. Essa é, já vimos dois, vamos ver os homens de verdade. Verdade, em hebraico, emet, quer dizer, os que andam na verdade. A verdade é como um barômetro, é aquele aparelho que ele mede a pressão exercida do ar no ambiente, da fidelidade diante das pressões. Quer dizer, a verdade, ela é o barômetro quando você é pressionado a abandonar as coisas de Deus e passar a crer nas bobagens que hoje o mundo está aí fazendo.
fiéis e idôneos à verdade, à doutrina aprendida. Então, mais do que nunca esse tempo, vai haver pressão para que a gente abra mão das coisas que aprendemos. São aqueles que preferem morrer por amor a Cristo. Capaz, você está pronto, mas não necessariamente morre. Agora, homens de verdade, infelizmente, quer dizer que a gente vai, dependendo da situação, vai morrer mesmo, por causa de Cristo. São aqueles que preferem morrer por amor a Cristo, do que negar a Cristo e a sua palavra. E isso vai fazer a diferença diante do anticristo. São aqueles que não trocam a verdade da palavra de Deus aprendida por essas mensagens, essas novas revelações que só visam agradar as cobiças dos homens carnais. Faz uma análise. Eu vou fazer um desafio para vocês e depois eu vou dar até o prêmio. Vocês vão escrever para mim. Podem ouvir as mensagens. Eu quero pelo menos 4 a 5 mensagens das pessoas que estão pregando hoje, se não são algo para você deixar de fazer para agradar a sua carne, ou passar a fazer para agradar a sua vontade. Não tem a ver com a vontade de Deus. E todas elas vão contra as coisas que você aprendeu. Vamos ver se você é capaz de fazer isso. Que é um exercício. Vai pegar a realidade. Exemplos. Olha o Estevão. Atos 7, 59 e 60, ele diz assim: e apedrejava Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não nos impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão morreu. Mas era homem de verdade porque não abriu mão. O apóstolo Tiago Maior, irmão de João, tinha 3 Tiagos, né? Apóstolos. Um que era bem irmão de Jesus, filho de Maria com José, o Tiago Maior, o Tiago Menor. Se fosse nos nossos dias, era o Tiagão e o Tiaguinho. O que morre aqui nesse texto é o Tiagão, que é o irmão do João. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Simples assim. Ele não abriu mão. Homens de verdade na grande tribulação. Como é que vai ser na grande tribulação? Apocalipse 14, 11 e 13. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. São os que guardam, que não trocam pelas novidades. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, estão sendo assassinados. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então esta é uma mensagem. Por isso que quando Jetro recebe essa direção de Deus e coloca, ele está colocando algo que vai mudar, ou vai estabelecer uma função, um padrão. Os homens, as mulheres de Deus vão ter que ser de verdade. Não adianta brincar de crente, não dá mais tempo. John Hus, ele foi queimado pela Inquisição Católica. John Hus foi um dos precursores da reforma na Boêmia, hoje a República Tcheca. Em 6 de junho de 1415, aos 46 anos, era novo, colocaram uma coroa de papel sobre a cabeça de Hus, com um desenho de 3 diabos, com as garras puxando a sua alma. Sobre a coroa de John Hus estava o título: este é um arco herege, porque ele pregava a palavra que ia contra o ensino da Igreja Católica, que já estava completamente desvirtuada do que era resquício do Evangelho. Estava presente uma elite armada com 3.000 homens, e havia uma grande multidão de homens e mulheres presentes ali, para assistir um homem ser queimado. O carrasco amarrou John Hus e deu-lhe um banquinho sobre os pés, colocou madeira e palha em torno dele e todos os seus livros. Logo derramou piche sobre a lenha e incendiou Hus amarrado no poste. Olha a situação desse irmão. O rei ainda mandou falar para ele: muda, renuncia, renega tudo. Ele disse não. O condenado, John Hus, cantou em voz alta o hino: Cristo, Filho do Deus vivo, tem misericórdia. E partiu para a glória com o Senhor, esse homem de Deus. No local onde John Hus foi queimado em Constança, existe hoje uma enorme rocha, que é um memorial do acontecimento que marcou a cidade no sul da Alemanha. John Hus era um homem de verdade. E os 144.000 judeus arrebatados. Esses são símbolos, né? Uma explicação sobre eles bem clara está minha apresentação para o livro do Apocalipse, que a gente fez em 5 partes. Mas ele diz: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, com a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam como um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000,
que foram comprados da terra. Tiraram daqui. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Contaminados, a palavra moluno. Moluno em grego quer dizer fornicação, né? Todos os tipos de pecados sexuais. Uma ênfase bem especial ao adultério. Não só o adultério do casado com outro casado ou solteiro, mas também a ênfase no adultério daquele que se divorcia, casa de novo, se divorcia, casa de novo, adultério. Virgens, párteros, quer dizer, o termo aqui é masculino e feminino. Ele pode ser tanto designar homens como mulheres. Quer dizer, entre os 144 mil, não somente haverão homens, mas também mulheres. Que não têm relações sexuais serão homens e mulheres virgens de Israel. Seguem a palavra grega, akolutel, quer dizer, se tornar um discípulo. Então eram discípulos de Jesus. Então, a importância de ser homem de verdade é ser um discípulo. A importância de ser uma mulher de verdade é ser uma discípula de Jesus. E não achou engano. A palavra dolos, que é usada inclusive no meio jurídico, né? É uma mentira com consciência do crime que se comete. Quer dizer, a pessoa está cometendo um crime, mas ela sabe que aquilo é errado, ela sabe as consequências, mas assim ela faz. Como, por exemplo, corrupto. Corrupto, quando rouba, seja ele qual cargo for, ele sabe que é errado, ele sabe que pode dar cadeia, pelo menos podia, um tempo atrás dava. Ele tem consciência disso. É um engano, uma fraude, uma malícia. Então, fala que não há esse tipo de atitude na vida desses 144 mil. Serão homens e mulheres de verdade que vão andar na verdade. Irrepreensíveis, amomos, era uma palavra que se referia ao cordeiro de um ano, sem mancha e sem defeito, que era levado para o sacrifício e que foi utilizado para simbolizar Cristo, né? Moralmente sem defeito, quer dizer, não acharam falhas no caráter desses 144 mil. E por último, odeiam a avareza. Eu sei que normalmente, quando nós falamos de assuntos como esse, você vai contra aquilo que é politicamente correto, mas a palavra está aí. E quero dizer que esse texto não tem a finalidade de pedir oferta para ninguém. Mas nós vamos mostrar as questões que são importantes para Deus e que vão ser, inclusive, um dos instrumentos que vai se valer na grande tribulação para se aceitar a marca da besta. Então ele fala que odeia a avareza. Odeie, odiar, é o verbo saunei, é odiar, aborrecer, detestar. Avareza, betsa, quer dizer, que visa lucro de qualquer forma, corrupto, que tem apego excessivo ao dinheiro, avarento, é mesquinho, sem generosidade. Então, a palavra ela se refere a alguém cujo coração ele foi moldado pelo amor, pela ganância, pela cobiça pelo dinheiro, de uma maneira ou de outra. O primeiro exemplo, vamos começar com o evangelho, já que a gente vai falar politicamente correto, mas deixa eu começar com o mestre. Começando com o Senhor, reclamem com ele. Marcos e Lucas retratam esse evento. E eu vou ficar aqui com Marcos 12, 41, 44. Assentado diante do gasofilácio, observando Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Gasofilácio vem da palavra grega gazofiláquio, que quer dizer receptáculo, uma arca para receber ofertas, uma arca do tesouro. Pequenas moedas se referem ao lepton, uma pequena moeda de bronze grega que valia 1,64 avos do denário. O denário, ele valia 10 avos. Olha que confusão, né? Na verdade, um denário, ele era um bom salário de um dia de trabalho. Então imagina assim, pega quanto você ganha por dia? É um denário. Vamos pegar aqui. A viúva, ela dá 1,40 avos de um denário, quer dizer, 15 minutos de trabalho. Então a gente pegasse para fazer contas aqui, um salário mínimo, 1.100. Divide por 30, vamos ter 36,66 por dia. Dividido por 8 horas, 4,59 por hora. Então, em 15 minutos, 1,15. Então, vamos lá, 2 moedas de R$1. Então foi isso que ela deu. Um quadrante é justamente a quarta parte de um aço, então o quadrante valia 2 leptons, né? Então o que Jesus está vendo? Ele está observando as pessoas. O que ele está observando? Não é apenas o dinheiro, ele está olhando o coração dessas pessoas. Então ele observa que as pessoas chegavam, né, se exibiam, jogavam lá muitas moedas. Agora, ele viu uma pobre de uma viúva. Politicamente correto seria o quê? Não, viúva, não dê nada e nós vamos te ajudar. Mas Jesus chama os seus discípulos
Estão vendo aquela viúva? Ela deu mais do que todos os outros ofertantes, porque todo mundo deu o que sobrava. Agora ela, da sua pobreza, ela deu tudo que era para o seu sustento. Alguém vai dizer, mas por que ela fez isso? Por causa do que tinha no coração dela. Ela queria fazer isso. Então Jesus ensina aqui para nós, e isso vai ajudar muito, o próximo exemplo. Que primeiro Deus aceita você, o que está no seu coração. Depois é que Ele aceita as ofertas. O coração dos ricos, embora desse muito, não nos custava nada, porque eles davam o resto que sobrava. Era sobra. A viúva pobre, ela ofertou ao Senhor tudo que ela tinha para o sustento. O seu coração amava fazer isso. O que a gente pode deduzir disso? Nós vamos ajudar. Vamos ver o primeiro crime que aconteceu. Gênesis 4, 3 e 5. 2 irmãos, Abel e Caim. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. E depois que descai o semblante dele, ele vai e mata o irmão dele. A palavra agradar, shawá, ela quer dizer olhar para, aceitar. Inspecionar quer dizer Deus inspeciona, ele examina, ele verifica a motivação. Ele atenta, ele olha com atenção, ele se agrada, ele se deleita quando ele vê o quê? A intenção do coração. Nesse caso ela é importante. Então Deus se agradou do que ele viu no coração de Abel. O texto teria que explanar uma pregação inteira. Aqui eu vou pegar o foco da mensagem, que é não ter avareza. Então Deus se agradou do que ele viu no coração de Abel, aceitou a oferta. Então diz aqui, olha, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então Deus já não se agrada do que ele vê no coração de Caim, não pelo valor, mas pelo que estava lá como pessoa. Por isso que com o passar do tempo, muitas pessoas deixam de ofertar ao Senhor e começam até a pregar contra, e nem sabe por quê. É porque Deus, diferentemente do que se possa imaginar, Ele não aceita a oferta de qualquer um. Então se você tem isso no coração, é porque Deus aceita. Ele aceita o que está no teu coração, e é isso que é importante. Então você deve se sentir feliz, porque Deus viu o teu coração. Então não é uma questão da quantia, é o que está lá dentro. E Deus rejeita Caim, rejeita a sua oferta. Aceita Abel, aceita a sua oferta. E a última parte dessa virtude: o erro, a doutrina e o caminho de Balaão. Em Judas 1:11 ele escreve: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Só vou falar resumidamente do Balaão. O profeta Balaão, ele era de Petor, na Mesopotâmia. Ele era usado pelo Senhor, é só você ler Números 23 e 24, você vai ver ele profetizando, inclusive está na Bíblia. Mas ele foi contratado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar a nação de Israel, no que Deus o impediu e mandou abençoá-lo. Erro, a palavra planei, ela fala de um desvio como um falso mestre. Um erro que se mostra na ação. A pessoa age errada mesmo. Um avarento e ambicioso que ensinava aos judeus a serem assim por causa da recompensa ou pelo engano do prêmio de Balaão. Então o que era esse erro? Era a motivação de Balaão em ficar rico. Eu diria que é a teologia da prosperidade de Balaão. Então o erro dele, a gente vai ver a doutrina e o caminho. Qual foi o erro? No seu coração ele ambicionou enriquecer. Então o que ele faz? Ele leva os homens hebreus aos pecados de fornicação com as mulheres moabitas. E pior, leva a nação a adorar falsos deuses, entre eles Baal Peor. Porque você sabe que para adorar falso Deus, a Bíblia é o melhor instrumento. As pessoas criam deuses, é como esse Jesus que se anda crendo aí, que o povo chama de você, e pensa que é o Filho de Deus. Aquele que quando João teve a visão, ele cai. Daniel desmaia. Estou falando desse, não desse que anda cantando por aí. Você para ele. O mesmo erro acontece com pastores, bispos e apóstolos hoje, os que ficaram ricos. Irmão, ninguém fica rico pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Nenhum homem de Deus ficou rico até hoje pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Ele tem que distorcer a mensagem. Ele tem que pregar um Evangelho de Balaão. É esse que está sendo pregado. É o erro de Balaão, é a cobiça de você ver na revista Forbes homens que entraram na igreja pobres e hoje são milionários. Apocalipse 2,14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, falando para a igreja de Pérgamo, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Vocês veem que esse Balaão ele causou muito mal para a igreja, e vai estar causando, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Doutrina, como eu já falei em outras oportunidades, em grego é didaquei. É o ensino, a instrução, a doutrina ensinada por um mestre. Qual que era a doutrina de Balaão? O erro, como eu falei, o coração dele queria
ficar rico a qualquer preço, que é o que faz com que as pessoas busquem muitas vezes as coisas erradas, não é? Não tem pessoas, não tem cristão hoje jogando na Mega Sena? Por quê? O erro de Balaão era que o povo de Israel não podia ser amaldiçoado por causa do Senhor, de fato não podia, mas ele podia ser corrompido para atrair a ira e o julgamento de Deus. Então o que eles fizeram? Como hoje, como o diabo não pode amaldiçoar a igreja, o que ele faz? Ele seduz os pastores, os bispos, os apóstolos a pregarem um falso evangelho para ficar ricos e deixar o povo vivendo como estão vivendo uma grande parte do Brasil e achando que estão corretos. Então, olha, que a sua doutrina, ela é simples. Pela cobiça do erro, que é a vontade de ficar rico, eles facilitam o pecado na vida da igreja. Agora é Pedro. Observe que é só apóstolo falando sobre Balaão. 2 Pedro 2, 15, 16. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, o mundo animal de carga, falando com voz humana, refriou a insensatez do profeta. Quer dizer, a mula teve que falar para ele, né? Acredito que ela poderia ter dito assim: ô burro, você não está vendo o que você está fazendo? Porque ele ficou estúpido. Caminho, rodos, em grego quer dizer caminho, curso de conduta, modo de pensar. O caminho de Balaão, qual foi o caminho dele? É que ele fez comércio com a palavra de Deus, misturando-a em forma de conquistar mais seguidores. Gente, eu estou vendendo a vassoura que expulsa demônios. Pastor, não inventa isso. Não estou inventando, estou vendendo. Eu estou vendendo a rosa ungida, que você leva essa rosa ungida e você vai arrumar um parceiro, uma parceira. É o cimento ungido e essas coisas. Mercadejando a palavra. A sua cobiça pelo prêmio da injustiça, esse dinheiro vindo com engano, com mentira, ele não se importou mesmo de ver o resultado, porque atraiu o que? A ira e o julgamento de Deus. Então eu vou resumir. O erro de Balaão foi a motivação dele em ficar rico, como os avarentos possuem, de qualquer forma. A doutrina dele, como o povo de Israel não podia ser amaldiçoado, mas ele podia ser corrompido, e é isso que está sendo feito com a igreja. A igreja não pode ser amaldiçoada, a igreja não pode ser derrotada. Então, o que o diabo fez? Ele colocou o erro de Balaão no coração dos pastores, dos apóstolos, dos profetas que estão aí, bilionários, e de todas essas pessoas que ambicionam ficar ricos a qualquer forma. E o caminho de Balaão, infelizmente, é transformar a palavra de Deus em mercadoria, cobiçando ficar rico. Ele levou homens de Israel a uma vida de pecados sexuais, adorando falsos deuses. Por isso que hoje um cristão peca numa igreja, ele corre para outra, corre para outra, corre para outra, por causa do caminho de Balaão. Não há correção. E pior, eles adoraram Baal Peor, um falso Deus. Como é que um povo que viu Deus vivo, não fazia muito tempo que ele tinha se manifestado nas 10 pragas, agora serve? Não interessa, o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele serve a pessoa. Isso se repetiu na igreja de Pérgamo. Se com os apóstolos já tinha esse problema, hoje então, e qualquer semelhança com as igrejas grandes e ricas, e também aquelas pequenas que hoje estão tentando ficar ricas, não é mera coincidência, é apostasia. E para concluir, paz e segurança. Não quero deixar a mensagem só falando das 4, mas eu tenho que posicionar no nosso tempo. 1 Tessalonicenses 5,3, ele fala assim: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escapará. O anticristo, ele vai surgir para cumprir 3 profecias que os judeus esperam. Por isso que ele vai ser aceito. Os rabinos falam, inclusive no YouTube você vê rabinos judeus mesmo falando isso, não convertidos ao cristianismo não, rabinos judeus. Ele vai trazer paz ao mundo, que vai se encontrar com graves turbulências, guerras, problemas de toda a natureza, e ele vai trazer paz especialmente entre Israel e os árabes, os palestinos. Ele vai trazer o reino que Israel tanto aguarda desde a época de Davi. E ele vai construir o 3º templo no Monte do Templo para fazer aliança com Israel. Hoje o Monte do Templo, só de falar de construir lá, vira a 3ª Guerra Mundial, porque é onde está lá a Mesquita de Omar. Como que ele vai conseguir isso? Bom, ele é ele, né? 3 anos e meio vai haver paz e segurança. Nesses 3 anos e meio as pessoas vão desfrutar de prosperidade, de oportunidades para gastar, para casar, divorciar, casar de novo, viajar, comprar, construir. Olha, desfrutar o máximo que o dinheiro permite. Enquanto vão nascer crianças, mulheres ficando grávidas, a ciência avançando no tratamento de doenças, novos medicamentos, tecnologia, esses 3 primeiros anos e meio vai ser, ora assim, quase que uma espécie de um falso milênio. Vai ser muito bom.
Mas quando terminar esses 3 anos e meio, o anticristo ele rompe a aliança com Israel, e o falso profeta, então ele implanta a famosa marca da besta, na palma da mão direita ou na testa. E não adianta gente com medo de tomar vacina no ombro, porque é a marca da besta. Fala sério, gente, que ignorância! A marca da besta vai ser na mão direita e na testa. É os dois lugares, ou um ou outro. Não vai fora, porque a palavra de Deus, ela não mente, ela não erra. Quem quiser continuar com convênio médico, com tratamento hospitalar, trabalhando, comprando, vendendo, tendo empresas, viajando, casando, terá 2 coisas só para fazer: receber a marca da besta, está lá, Apocalipse 19:20. Aqueles que receberam a marca da besta, aí tem. E depois adorar a imagem, quer dizer, vai adorar o anticristo, a besta e a sua imagem. E eram os adoradores da sua imagem. Então veja bem, primeiro vai ser um aperitivo. Todo mundo vai viver muito bem, tudo. Vai ficar naquela situação, comprando. Vão viver, vão ter. O anticristo ele vai ser badalado. Ele não vai ser só adorado, ele vai ser idolatrado. Aqui no Brasil tem gente que é idolatrado e não fez nada em relação a isso. Roubou o país ainda é idolatrado. Você imagina o anticristo. O anticristo vai ser venerado. A imprensa, então ele vai dominar a imprensa como ninguém. Ele vai ser aquele cara muito comunicativo. Os judeus, os rabinos, eu ouvi uma entrevista com os rabinos, a expectativa que eles estão, e sabem que vai ser um homem que ele vai ter o poder da fala, como vocês nunca viram. Nem Silvio Santos se compara com ele. Talvez seja, Silvio Santos e Chacrinha foram os 2 maiores comunicadores que eu vi. Nem eles são pares com o anticristo. A fala dele vai ser uma coisa incrível. Quem se recusar a adorar o anticristo e receber a marca, vai ficar assim, Apocalipse 24. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Não abra mão da palavra, todos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, na fronte, testa e na mão direita, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Somente conseguirá resistir à perseguição cruel e à mortandade sem precedentes que o anticristo fará contra os cristãos, aqueles que tiveram essas 4 virtudes, que também tiveram os cristãos que foram arrebatados, que teve a igreja primitiva: homens e mulheres capazes, tementes a Deus, homens e mulheres de verdade, e que odeiem a avareza. Essa pandemia do coronavírus, concluindo a Covid-19, com certeza está deixando bem evidente quem tem e quem não tem essas 4 virtudes. Nós já estamos vendo, está cristalino, homens e mulheres capazes. Tito 1:9, Paulo fala: retendo firme, fiel à palavra, tementes a Deus. Paulo traduz: santo, homens e mulheres de verdade. Tito 1:7, irrepreensível, e que odeiem a avareza. 1 Timóteo 3:3, não avarento. Você possui as 4 virtudes do vencedor de Cristo? Ou qual das 4 virtudes você precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe em seu caráter? A minha oração é para que Deus faça de nós, a cada dia, homens de verdade, homens capazes, mulheres capazes, tementes a Deus, homens de verdade, mulheres de verdade, e que odeiem a avareza. Pai Celestial, está entregue a tua palavra. Abençoe, meu Deus, ó Jesus querido, a vida de cada pessoa que vai receber essa mensagem, que vai tê-la compartilhada, que seja uma bênção nas suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo. Amém.